E aí, gente, tudo bem? Peace and love, huh? Gente, é o seguinte, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros. Muita gente está falando que os caminhoneiros estão cometendo crime, que as empresas estão cometendo crime. E, inclusive, um dia desses eu escutei na rádio uma comentarista falando que o governo estaria investigando se empresas que estão dando apoio ao movimento poderiam estar cometendo lockout e que isso seria um crime. Gente, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é lockout. A lei de greve, que é a lei 7.783 de 89, ela diz o seguinte, que é vedado aos empregadores paralisarem as atividades com o objetivo de tumultuarem as reivindicações da classe de trabalhadores. Isso se chama lockout. Inclusive, a empresa que comete lockout acaba gerando um plus para o trabalhador, porque ele acaba passando a ter direito de receber os salários durante o período, quando fica constatado que a empresa está cometendo lockout, tá? Isso está no artigo 17 da lei de greve. Vamos lá, falando agora sobre o segundo ponto da lei. Os trabalhadores podem paralisar as atividades, sim, artigo 1º da lei de greve. Inclusive, é um direito fundamental. É um direito que foi previsto dentro de um Estado democrático de direito para que um nicho da sociedade, no caso uma classe de trabalhadores, tivesse a oportunidade de conversar com empregadores e com o governo, enfim, fazendo reivindicações que visavam conceder melhorias à classe dos trabalhadores, tá? Foca nisso aí, vamos lembrar dessa formação. E aí, isso está previsto no artigo 1º da lei de greve. O outro ponto da reforma, ou da lei de greve. O que é que a lei fala sobre serviços inadiáveis, essenciais? Serviços considerados essenciais durante o movimento paredista não podem ser paralisados. Transporte de gasolina, transporte de gás, distribuição de água, atendimento hospitalar, tráfego aéreo, serviço funerário, tá? Isso está no artigo 10 da lei de greve. O artigo 11 da lei de greve, ele diz o seguinte, que os serviços considerados essenciais ou inadiáveis à sobrevivência da população não podem ser paralisados. Isso está expressamente na lei de greve. E aí, inclusive, eu acredito que deve ser por isso que no início do movimento paredista, por exemplo, eles estavam permitindo o transporte de medicamento. Depois, eles pararam, impediram completamente o transporte de medicamento. A gente sabe que em muitas cidades estão faltando botijões de gás, né? Isso, e a gente está falando de hospitais que vão ficar sem gás, de presídios que vão ficar sem gás, e de você, meu amigo, na sua casa que vai ficar sem gás também. A gente está falando de uma população que está sendo que está tendo sua segurança colocada em risco por falta de policiamento, tá? Campina Grande, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, está veiculando notícias de que só existe uma central de polícia em funcionamento. Todas as demais já foram desativadas, vamos colocar assim, de forma temporária, tá? Os servidores estão prestando serviço dentro de uma única central. Então, assim, isso acaba reduzindo a frota de policiamento e colocando em risco a vida da população. E aí o artigo 11 diz o seguinte, que serviços considerados inadiáveis, e aí ele coloca inadiáveis no sentido de ampliar o rol previsto no artigo 10, tá? Não podem ser paralisados. Se são paralisados, o que é que pode acontecer, companheiro? O poder público pode intervir para passar a prestar esse serviço. Essa informação está no artigo 12 da lei de greve. Para finalizar com chave de ouro, né, colega? Porque a gente é advogado e a gente está aqui para veicular informação para a sociedade. O artigo 14 diz o seguinte, que qualquer desrespeito aos dispositivos da lei de greve tornam a greve abusiva. Dentro de um conceito técnico, gente, então sim, hoje o movimento paredista pode sim ser reputado como abusivo. E não, a meu ver, as empresas não podem ser reputadas como criminosas ou como praticantes de conduta criminosa, entendeu?
por apoiarem o movimento grevista, tá? Porque o lockout, o que é considerado lockout é paralisação de atividade que objetiva tumultuar reivindicações de uma classe de trabalhadores. E aí, vocês lembram quando eu disse que, na verdade, a greve, o objetivo da greve era se alcançar melhorias para a classe? Pois bem, gente, tem muita gente que está apoiando o movimento paredista, dizendo assim, isso é uma resposta da sociedade para o governo e a gente vai conseguir, com esse movimento, reduzir todo o valor de combustível. Gente, não é assim. Não estavam entre as reivindicações dos motoristas de caminhão redução do preço da gasolina, e sim a redução do preço do diesel. Acho que todas as colocações, certo, perseguidas pela classe dos motoristas está certa. É uma classe que sofre, é uma classe que se submete a um trabalho desgastante, com muitas horas extras, não tem intervalo entre a jornada porque eles têm meta de rota para cumprir, lidando com estradas esburacadas e inseguras que colocam em risco a vida dos próprios trabalhadores, tá? Muitos dos motoristas, inclusive, são os responsáveis por custear o próprio diesel, certo? Essas reivindicações não são agora do governo de Temer, não, certo? São reivindicações, inclusive, com data pretérita, que datam desde a época de Dilma e que simplesmente vinham sendo ignoradas, entendeu? Acho que o exercício de greve é uma forma que a sociedade tem de dizer assim, não estou satisfeito com a situação como está e isso precisa mudar e precisa ser melhorado, tá? Concordo sim com todas as colocações, apoio demais o exercício do direito de greve e o movimento paredista dos motoristas de caminhão. Acho que isso vai trazer uma grande mudança de cenário cultural e social para a história moderna do Brasil, tá? Um movimento paredista organizado, pacífico, moderno, uma vez que muito disso foi veiculado nas redes sociais e eles utilizaram muito, por exemplo, o WhatsApp para se organizar, entendeu? Mas, voltando aqui, não acho que seja legítimo um movimento que desrespeita legislação em vigor, tá? A gente vive uma época de extremo retrocesso social. A reforma trabalhista trouxe grande prejuízo para a classe dos trabalhadores, certo? Por exemplo, afastou o pagamento de multa por pagamento de verba rescisória em atraso, afastou a lei da gorjeta, certo? Que dizia que a gorjeta era uma receita própria dos trabalhadores e não dos empregadores. Submeteu gestante a trabalho insalubre em grau médio, salvo se ela trouxer atestado. E isso, se a gente considerar que nem toda empresa aceita atestado, a gente sabe o que vai acontecer com a gestante, né? Coitada, vai ficar trabalhando em um ambiente insalubre e nocivo à saúde do seu feto, à saúde do seu bebê. Então, assim, gente, a gente vive num cenário de grande instabilidade política e social, com um grande retrocesso para a classe dos trabalhadores, com essa legislação vigente, que entrou em vigor agora em novembro de 2017, como é que a gente simplesmente passa a exercer um movimento paredista buscando uma melhoria de condição social para uma classe de trabalhadores, desrespeitando a norma, agredindo direitos fundamentais de terceiros? Não é assim que você obtém uma resposta da sociedade. A sociedade conseguiu um impeachment de uma presidente, batendo panela e gritando nas ruas, dizendo não é só 20 centavos. O movimento paredista dos motoristas de caminhões não pode se reduzir, gente, a uma redução de ICMS sobre diesel. Não! A gente está falando de muito mais do que isso. Não é só o diesel não, cara, é a gasolina também. Aqui em João Pessoa, por exemplo, há 2 semanas atrás, faz muito pouco tempo, eu coloquei gasolina 3,85. Hoje eu conversei com uma amiga minha, ela disse que abasteceu antes do movimento paredista por 4,80. Olha o nível de aumento da gasolina. Então, assim, eu sou a favor, sim, do exercício incondicionado do direito de greve. Acho que todas as reivindicações dos motoristas de caminhão são justas. Acho que é uma classe extremamente desvalorizada, desprestigiada e que sim é capaz de parar o país, já mostrou isso, não apenas aqui no Brasil, em 72 no Chile também fizeram, entendeu? Mas a gente não pode exercer nossa liberdade de expressão agredindo o direito fundamental e inviolável de outras pessoas, de pessoas que, como os motoristas de caminhão, vão sofrer com isso. Os botijões de gás agora passaram de R$70, R$80 para R$150.
Então, um preço que toda a sociedade vai pagar, entendeu? Então, assim, todas as minhas colocações foram postas numa condição de advogada. E advogada de trabalhador, advogada de empregado, não é advogada só de empresa, não. Entendeu, gente? Então, vamos raciocinar, certo? E vamos pensar assim, cara, chegou o momento da gente encerrar a paralisação e da gente protestar nas urnas em outubro, entendeu? E não em rede social, e não parando a BR, entendeu? Incitando mais violência, colocando em risco a vida das pessoas. Você já imaginou um bebê doente, com febre, sem atendimento hospitalar? É disso que a gente tá falando, gente. Enfim, eu não tô aqui pra fazer, na verdade, apologia a partidarismo político, tá? Na verdade, meu objetivo do vídeo foi esclarecer sobre o que a lei de greve diz, mas eu não pude deixar de trazer a minha opinião sobre o assunto, tá certo? Enfim, essa é só a minha opinião, você tem a sua, tá? Quer trocar uma ideia? Comenta aqui embaixo. Se quiser tirar alguma dúvida, manda um e-mail pra mim, tá? Meu e-mail vai estar na descrição aqui do vídeo. Meu Instagram também vai estar aqui embaixo, tá? Vamos apoiar o movimento, mas vamos exercer o movimento de forma legítima, tá bom? Não vamos romper e quebrar com legislação que já está em vigor e que já garante um mínimo ao trabalhador, certo? Não quando a gente está lidando com um momento social de retrocesso social na legislação para a classe dos trabalhadores, tá bom, gente? Enfim, assiste o último vídeo aqui do canal, tá? Os últimos vídeos, na verdade, são bem interessantes sobre a reforma trabalhista. Os links vocês podem ver, vão estar aqui nos cards aqui no final, tá bom, gente? Dá joinha, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo. Vamos compartilhar a informação, gente. Não é só troca de opinião, não. É informação, eu tô falando do que a lei diz. Os dispositivos que eu mencionei vão estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá certo, gente? É isso, tchau, tchau. Eu sempre não sei pra onde olhar no final do vídeo. Tchau!